Meus irmãos, convido a abrir suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A carta aos Romanos é uma carta fascinante, que vale a pena ler de capa a capa de uma vez só, e isso você faz num dia, como também acuradamente, verso a verso, capítulo a capítulo. Há lições de doutrina e de vida, há teoria e prática, há lições de versículos eternos, como nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, de Romanos capítulo 8, como tantas outras mensagens de sabedoria, doutrina e verdade. Esse capítulo 12 em especial, ele trata de prática. Embora Romanos tenha muito de teologia, esse aqui ele chega para a realidade de cada um de nós e da realidade do povo romano, de cerca de 2000 anos atrás, e fala como devemos proceder. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai, continua a falar ao nosso coração agora, mais uma vez, em nome de Jesus. Roma, a bela, fascinante, cosmopolita, rica culturalmente, politicamente, do poder, do senhorio do Império Romano, terra onde havia ricos e pobres, livres e escravos, e estavam ali com uma cidade que fervilhava. As poesias que eram ditas nas praças ou nos palácios, o latim, que havia o latim clássico e o latim popular, do qual derivou inclusive nossa língua, tantos aspectos belíssimos de Roma. Por outro lado, Roma também era um lugar de pecado. Assim como uma grande cidade também, todo tipo de coisa ruim acontecia naquelas terras, naquele tempo. Bem, a igreja em Roma começava. Era pequena de início e ela rapidamente tomou forma. E quando chegou em Roma, houve na realidade, meus irmãos, um grande impacto entre a verdade do Evangelho e a vida dos romanos. E foi um choque de realidade, e cada novo decidido, ele tinha que mudar tanto de vida, que era evidente que se converteu. Não havia como ser um romano mais ou menos convertido, porque ele tinha que abandonar hábitos, vícios, lugares, situações, formas de agir, mudar inclusive o seu palavreado. Isso começava a impactar inclusive o exército romano, que já sentia que os cristãos que ali estavam preferiam amar do que matar. Pense, e quem já teve a experiência de estar no mar, ou aplicando ao nosso tempo no Araguaia, em tempo de cheia, em que você tenta ficar firme lá no meio do rio, e de repente o rio vai te levando, e daqui a pouco você olha, cadê o povo? E você foi com o pessoal. Eu tive a experiência de fazer um batismo no rio, mas eu sou urbano demais para isso, meus irmãos. E você não firma o pé no rio. Não tem, a areia, ela vai se mexendo enquanto que o rio, se a gente for muito para onde está a corrente, dependendo do batizando, ele vai embora. E tem que firmar. E a gente vai andando conforme o rio vai mandando. O que o texto nos mostra também, exatamente isso. Cuidado, tem muita gente se deixando levar. E o texto nos ensina. Primeira coisa, vida e culto. De tantas coisas que aconteciam erradas em Roma,
a vida poderia desbancar facilmente para todo tipo de vício ou situação ruim. Na realidade, meus irmãos, quando estudamos a história de Roma, ficamos assustados com o que acontecia nos palácios e nas ruas. O pecado estava tão entranhado ali que estavam acostumados com aquilo, estavam se deixando levar. E no que diz respeito ao pedido desse texto, é que a nossa vida, e quando estudamos a fundo essas palavras, diz que a nossa vida como um todo, quando ele fala aqui, meus irmãos, que apresenteis o vosso corpo, isso significa todo o nosso ser, apresentado diante de Deus, num culto a Deus. Isso é tão importante, que precisamos lembrar que o culto não é dominical, é diário. Este congressamento que temos aqui, meus irmãos, neste domingo, claro que ele é importantíssimo na semana, mas veja bem, esse culto não começou 19h30. Ele começou na segunda-feira, ou melhor, no domingo anterior, quando encerramos o culto. Ali começou o nosso culto. E é isso que o texto diz. O culto começou quando a gente acorda, quando a gente está no trabalho, quando a gente está no trânsito, nas coisas boas e nas ruins, nas dificuldades, nas doenças, nas alegrias, nas vitórias. Culto é a semana inteira, porque dedicamos a nossa vida ao Senhor. E por isso podemos agradecer, orar, buscar, clamar, pedir e viver. Este é o nosso culto, que é racional. E veja, meus irmãos, que aqui dá a ideia exatamente que nós sabemos o que está acontecendo aqui. Estamos unidos diante do Senhor, estamos na presença dEle, e a nossa vida precisa adorar, bendizer e engrandecer a Deus. Podemos fazer isso? O culto sempre será um reflexo da nossa vida com Deus. Então o que acontece agora, meus irmãos, sim, foi experimentado durante toda a semana, e como é bom estar aqui na casa de Deus e adorar com os irmãos, ouvir a congregação cantar, o coro, as orações, a palavra lida. Como é bom saber que esse momento é um ápice da semana e que daqui a pouco vamos começar o culto seguinte em nossas vidas. Isso é vida dedicada como sacrifício ao Senhor. O texto também fala dos inconformados. Um crente sempre será inconformado com este mundo. Sempre, gente. Muito difícil um crente fiel, conhecedor das Escrituras e da Palavra de Deus, se conformar com este mundo. Não dá. Você pode abrir a sua televisão e você vai se inconformar. Você pode andar nas ruas, viver o dia a dia, e agora com todas as redes sociais que há, você não pode se conformar ao que está acontecendo nos dias de hoje. A como o pecado está se tornando tão natural, a como muitas vezes nós não brilhamos como deveríamos brilhar em meio às trevas. Havia um ditado antigo em Roma: quando em Roma, haja como os romanos. É interessante que esse ditado atravessou os séculos, e a expressão em inglês é muito utilizada em várias versões de literatura, dizendo o seguinte: aonde você for, se adapte ao que está acontecendo lá. Cuidado, o texto aqui diz o contrário. E eu não estou falando, gente, de hábitos alimentares. Eu estou falando de devoção a Deus, de atitudes, de modas, de outras circunstâncias tais. Como diz, sempre minha mãe lembrava disso quando faria alguma coisa e tal. Aí eu falei, todo mundo faz, e vem aquela clássica resposta: você não é todo mundo.
Se todo mundo for para baixo do caminhão, você é todo mundo? E veja bem, todo mundo está fazendo muita coisa que não devia. Em Roma já era assim. E por isso foi escrito exatamente na parte prática do texto: cuidado para você não se conformar. É como algum alimento que você não gosta e você vai experimentando e você acaba suportando. É assim. Quando em Roma, haja como os romanos? Não, meus irmãos, de forma nenhuma. O texto bíblico vai exatamente contra isso. E como isso aponta para nós hoje também? Fácil. Nossos princípios são bíblicos. A gente não abre mão disso. Não importa o que fulano diga ou outro diga, e a própria Bíblia adverte. E se um anjo disser, não vamos ouvir. Porque os nossos princípios estão na palavra de Deus. O nosso modelo é Cristo. E seguimos cada passo. O nosso lar é celestial. E essa também é a diferença. Havia muitos que se orgulhavam de morar em Roma, naquela cidade, mas quando se converteram, eles descobriram que havia um outro lar em que valia a pena morar. Nossa forma de agir é dentro do caminho de Deus, não fora, não por atalhos, nem com jeitinho. Nunca vamos nos conformar com este mundo, sempre seremos peregrinos. E essa verdade da palavra de Deus é que não dá para se acostumar. E veja bem, há necessidade de mantermos os nossos pés e corações firmes no Senhor. O problema exatamente é quando a cultura, a moda e a mídia nos levam quase sem perceber as mudanças. Eu fiz uma pequena pesquisa, é uma pena que eu não trouxe a foto do Corcel 1. Vamos ver quem teve essa experiência. Corcel 1 foi lançado em 1980. Falo do Corcel 2 agora, 1983. Foi uma revolução. O carro, ele tinha uma suspensão extraordinária. Você nem precisava empurrar tanto. Depois lançaram o Chevette, tinha um Chevette 79. O Chevette eu empurrei. Ah, como eu empurrei. E mesmo carros novos a gente tinha que levar no mecânico frequentemente. E o bendito do Chevette, a álcool, os irmãos não têm ideia. Enfim, achávamos os carros lindos. Mas o tempo passou. E lançaram novos modelos, e novas tecnologias, e novas formas de agir. E quando a gente compara os carros de hoje, olha para os carros dali, a gente pensa, poderia ter sido melhor. Mas é interessante como muitas vezes a gente não percebe como até o nosso gosto mudou ao longo do tempo. Isso vale para a moda, para os carros e para os hábitos também. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Veja, o mundo muda, mas depende do que muda. Depende de como cremos e de como faremos. E o texto que ora lemos e termina, e há tanto mais para falar sobre ele, ele diz assim: não mais transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante, porque ser crente naquela época em Roma poderia significar perseguição, prisão e morte. Isso mesmo. Ser crente naquele tempo não era tão simples assim. Era preciso ter fé. Você poderia perder todos os seus bens. Você poderia perder tudo, ser preso e ser morto, como muitos foram. E é interessante que Paulo vai dizer: boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo indo para o Coliseu ser perseguido. E sabe, meus irmãos, aqui a gente vê uma verdade tão grande nessas linhas aqui.
É porque quando a gente entende a vontade de Deus, quando a gente compreende toda a vontade de Deus, mais do que qualquer coisa que a gente possa usufruir aqui, vale a pena viver nessa boa, perfeita e agradável. E quando os mártires cristãos daquela época iam para o Coliseu para serem mortos, meus irmãos, eles cantavam, eles oravam, eles testemunhavam e com a fé inabalável enfrentavam a morte face a face, porque eles sabiam qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso é extraordinário. É interessante, quando a igreja chegou lá em Roma, ela precisou enfrentar duras realidades. Mas sabe outro detalhe curioso? A igreja crescia, mas crescia tanto. E aí o próprio apóstolo Paulo escreve nesta carta aos Romanos: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E assim o evangelho cresceu, e cada um que se convertia entendia essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vivam para Deus, amem o próximo, busquem a paz, sejam melhores do que eram, façam a diferença positivamente, permaneçam firmes. E isso é cumprir a vontade de Deus. Meus irmãos, eles entenderam que aquela pequena igreja, e quando essa carta foi escrita, era uma pequena igreja, mudou a história da humanidade. Naquela igreja dos inconformados, dos que compreendiam a vontade do Senhor, dos que sabiam a diferença que precisavam realizar, essa igreja cresceu e vidas foram transformadas. E eu creio que isso pode acontecer hoje também, quando entendemos esse mesmo texto e ele se torna realidade na nossa vida. E entender que podemos fazer essa diferença, que Jesus Cristo precisa ser anunciado, que você precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo, e que a igreja permanecerá firme, marchando rumo à eternidade, porque somos peregrinos aqui e nunca devemos nos conformar, mas antes seguir firme, firme